Hoje o Santa Receita vai falar sobre vacinação. Há 50 anos, o Programa Nacional de Imunizações garante à população brasileira acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Por conta disso, muitas doenças são prevenidas e diversas outras foram erradicadas no nosso país. Aliás, você sabia que o Brasil avançou na imunização infantil e saiu da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo? Em contrapartida, na última década, as metas de cobertura vacinal não têm sido alcançadas e sofreram uma queda altamente expressiva de quase todas as vacinas. Até aquelas que sempre apresentaram alta adesão da população, como a gotinha, lembra dela? Ainda se mantém baixa. O que preocupa é que entre as principais causas da queda da cobertura vacinal estão as falsas notícias. Tão importante quanto se vacinar é tomar cuidado com a desinformação. Por isso, hoje a gente conversa com a médica infectologista, a doutora Janaína Leite, que vai esclarecer tudo pra gente. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Prazer estar aqui. Para nós também. Eu acho que só pra gente começar, né? Todo mundo fala a importância da vacinação, a importância da vacinação. Quanto é importante a vacinação, Janaína? A vacinação, desde a época, né, já há séculos, a gente tem um fator muito importante, que é a questão, como você comentou, da diminuição da mortalidade infantil. E com isso, a gente tem o aumento da longevidade. Então, assim, as crianças não morrem, as crianças sobrevivem e a expectativa hoje, ela se dá aproximadamente 30 anos a mais. Ou seja, por conta das vacinas, as pessoas vivem 30 anos a mais. Veja o impacto disso, sem contar a questão de hospitalização, né, a questão de complicações. Né? A gente não viveu isso, mas as pessoas viveram, as crianças com muletas, com as pernas mecânicas por conta da poliomielite, sequelas por conta das meningites, que ainda hoje ocorre, mas a gente tem a meningite como um dos imunizantes do Programa Nacional de Imunização. Então a vacina, ela surgiu como um impacto fantástico das doenças imunopreveníveis. Então, os pediatras de antigamente, as pessoas iam nas clínicas, nos consultórios, catapora, sarampo, difteria. Hoje não, hoje a pediatria, ela se baseia numa outra situação. Então, essas doenças, elas ficaram um pouco para trás. Mas, como você bem disse, a cobertura vacinal tem caído. Mas, os últimos meses, né, para nossa alegria, isso já tem aumentado. Que bom. A gente foi às ruas perguntar para as pessoas como é que anda a nossa carteirinha de vacinação. Vamos ver como é que foi. Ótimo. Eu tô aqui no Santuário Nacional e eu quero saber das pessoas. Será que a carteirinha de vacinação delas está em dia? Queria saber da senhora, carteirinha de vacinação, a senhora se preocupa com ela? Sim, claro que a gente se preocupa e a gente tem que se preocupar. Manter em dia, viu? Como diz outros, se a gente não cuidar da nossa saúde, quem vai cuidar? Exatamente, então tem que ficar ligadinho com tudo certinho. Certinho. Sabe onde que guarda ela? Sim, sei. Não tá nessa não, tá na outra bolsa, que eu troquei a bolsa. Ah, leva até na bolsa. Levo na bolsa, porque a gente não é daqui, né? E tem lugares que sempre alguém procura com a gente. Se a gente é entrevistado, igual agora. Então, a gente tem que apresentar, mas está na outra bolsa. E em dia, graças a Deus. Arrasou, saúde para a senhora sempre. Obrigada, viu? Quero saber, sua carteirinha de vacinação tá em dia? Tá sim. Fica sempre de olho para ver se tá tudo certo? Sim. E você? Tudo em dia, tudo certo. Com as crianças, principalmente, tem que ficar mais de olho ainda. Aham, com certeza. Fica de olho sempre na sua carteirinha de vacinação? Sempre. Sempre tem que estar em dia. Sempre tá com ela na mão, sabe onde guardou ela? Com certeza. Com certeza. Deus já disse, ajuda-te que eu te ajudarei, não é? Então, a minha parte eu tenho que fazer. Carteira em dia, vacinação em dia, saúde. Fala para todo mundo de casa que não sabe nem onde é que tá a carteirinha de vacinação, que é importante. A vacinação desde sempre minha mãe cuidou, guardou certinho. Hoje ela fica lá guardadinha lá junto com meus documentos. Sempre a gente vai viajar, sempre atualiza. Sempre pergunta também para as pessoas. Meu irmão é ACS, né? Ele cuida também dessa parte da nossa família. Muito importante. A gente quer saber das pessoas. Carteirinha de vacinação, tá em dia? Sim.
Se preocupa com isso? Sim, sempre, diariamente. A gente confere, tá até aqui, carrego na carteira. Olha que legal, você pode mostrar pra gente? Tá vendo só, gente? Ela é um exemplo. Carteirinha de vacinação na carteira. A última carteirinha. Olha, arrasou. Qual que é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula é exemplo, hein? Adorei, foram boas as respostas. Todas, né? todas completas. Tem um ponto importante que eu gostaria de destacar, que é importante para quem está ouvindo, que é o seguinte: antigamente a carteira de vacina se restringia à criança. Hoje não. Então, hoje o Programa Nacional de Imunização ele é muito mais amplo. Então, eu tenho infantil, eu tenho adolescente, eu tenho gestante, eu tenho adulto, eu tenho idoso, eu tenho a medicina dos viajantes, eu vou para um outro país. Né? A gente tem, como profissionais da área da saúde, algumas vacinas que devemos tomar. Então, o impacto disso tudo é ainda maior. Com certeza. Né? E vejo o exemplo desses adultos com a carteirinha em dia. Parabéns para eles. É um documento, parabéns. Janaína, quando a gente fala em vacina, nós ficamos na época, principalmente do Covid, desesperados. Precisamos tomar a vacina, e as pessoas foram tomando todas as doses, enfim. E agora? Agora não se fala mais nisso. Como ficam as vacinas, por exemplo, do Covid? A vacina do Covid ela foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização. Né? Então, a gente tem, hoje, em 2024, o programa atual é aplicado para alguns perfis de pacientes. Então, aqueles pacientes que têm doença crônica, ele entra para a questão da tomada da Covid. E a vacina que está correndo é a monovalente. A vacina Covid, ela se tornou, e ela vai continuar para os próximos anos, muito provavelmente, como a vacina influenza, que é a vacina da gripe. Então, anualmente, por conta das mutações que os vírus sofrem, então, anualmente, ela é refeita em diversos países e aquele vírus que está se destacando é o vírus que vai para a vacina para ser aplicado próximo ao período do inverno. Né? Então, assim, não é que a gente não fala mais em Covid, tanto que nos últimos 2, 3 meses houve um aumento. Né? Mas por que não tem como antes? Porque as pessoas, embora o nível esteja abaixo do esperado, o nível de vacina ele está quase suficiente para fazer uma cobertura vacinal adequada. Então, aqueles pacientes que são mais suscetíveis, o idoso, o cardiopata, o hepatopata, aquele que está fazendo transplante, por exemplo, ele está vacinado. Né? E como ele tem um sistema mais fragilizado, mas ele é capaz de se defender com a questão da vacina. Teoricamente, pessoas mais saudáveis que tomaram as doses anteriores, embora não esteja atualizada no tipo de vírus, mas ainda está parcialmente imunizado. Ai, que bom. Então, isso ainda persiste. A gente fica nessa, e aí, mas eu preciso tomar ou não preciso? Então, olha, você aí do grupo de risco precisa tomar e depois ela vai ficar anual, como a gente faz o da H1. E lembrando que o Covid ele está no calendário infantil. Né? Então, tem os meses adequados, basta levar a carteirinha e a criança ao posto de saúde, a unidade básica mais próxima de sua casa e atualizar, porque entra com 3 doses ainda antes de 1 ano. Olha que interessante isso. Já tem perguntinhas para você. Ótimo. Bora ver aqui perguntinha para a doutora, da Luciana de Caçapava. Olá, boa tarde, Abiane e chefe Léo. Minha filha Isabela, em 2022, foi diagnosticada com neuromielite óptica. Hoje ela tem 13 anos, é acompanhada pelo neurologista e o mesmo disse que Isa não pode tomar vacina de vírus vivo. Quais são essas vacinas que Isa não pode tomar? Obrigado, Luciana, pela pergunta. E aí, Janaína? O que acontece? As vacinas elas são fabricadas mediante algumas tecnologias. Então, quando tem a questão da injeção da vacina, esses vírus, esses imunizantes, esses agentes imunobiológicos, eles são enfraquecidos, eles são mortos, eles são vivos atenuados, que a gente chama. Outras vezes são parte dos vírus que é injetado. Então, quando isso acontece, você estimula o sistema de defesa, que é o sistema imunológico, e ele começa a produção dos anticorpos, que são soldados de defesa. Aqueles pacientes que têm um sistema de defesa fragilizado, seja uma criança, alguma doença, por exemplo, que a Luciana mostrou, ou idosos, alguns vírus eles podem exacerbar essas respostas, que são os vírus vivos atenuados. Embora enfraquecidos, eles são vivos, parcialmente vivos.
Então, nessas situações em que você possa atrapalhar o sistema imunológico, a gente não dá para esse tipo de paciente. A gente sabe, a unidade básica de saúde sabe informar, e o médico, o pediatra, o adulto, o geriatra, pode também estar ajudando a gente. Quais são alguns tipos? Por exemplo, sarampo, febre amarela. Então, são doenças cuja vacina são os vírus vivos atenuados. Eles podem atrapalhar um pouco o sistema imunológico e causar algumas doenças, alguns efeitos colaterais raríssimos, mas podem. Então, nessa situação, não é realizada a vacina. Boa. Ale, a gente vai falar os mitos e verdades. Já que tá chovendo perguntas, vamos respondendo. Ótimo. Tá bom? Tem mais uma. Bora lá, tem perguntinha no Instagram também, tá? Da Gicineuclo. É isso aí. Boa tarde. Lindo e informativo programa. Muito obrigado, querida. Parabéns. A doutora pode falar sobre a vacina sobre herpes zoster? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Ótimo. Esse é um tema assim, que merece horas de discussão. A vacina do herpes zoster, ela está somente na rede particular. Ela não foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização. Essa doença, herpes zoster, na verdade, ele é o vírus da catapora, que todos nós que tivemos contato com o vírus em algum momento, normalmente na infância, esse vírus ele fica guardado, escondido em áreas de nervo, no rosto, no tórax, no abdômen, nas coxas. E em qualquer situação de baixa de defesa, ou principalmente acima de 50 anos, o zoster pode aparecer. E agora, de 3 anos para cá, apareceu a vacina, né? Essa é uma grande tecnologia, um ganho gigante, a vacina do herpes zoster, ainda não incorporada. E é aplicada nas pessoas acima de 50 anos. Porque nessa fase, quando eu estou na infância, eu tenho um sistema de defesa ainda muito jovem, não formado, eu vou ficando adulto. Quando eu vou para a questão dos idosos, acima de 50 anos, assim, não que o idoso seja acima de 50, né? Pela OMS isso inclusive está sendo modificado, mas acima de 50 o sistema imunológico ele vai envelhecendo. Então é quando eu tenho anualmente riscos elevados de apresentar o herpes zoster, mesmo não tendo nenhuma doença, apenas pelo envelhecimento do sistema imunológico. E aí é onde entra a vacina, né? Diminuindo a hospitalização, diminuindo as neurites pós-herpéticas que a gente tem quando tem herpes zoster, dói demais, né? Mesmo não saindo aquelas vesículas, aquelas bolhas, e diminui o risco, principalmente para idosos, porque interna, fica acamado, adquire uma pneumonia e risco de óbito. Então a vacina, ela tem todo esse contexto. E a vacina do zoster era uma vacina que a gente estava assim ansiosamente à espera. Ainda não incorporado, tem um valor elevado, são 2 doses, mas acima de 50 anos as pessoas já devem estar discutindo junto ao seu clínico geral, ao geriatra, para fazer uso. Interessantíssimo. Vamos fazer alguns mitos e verdades. Essa aqui é uma pergunta boa. Todo mundo acha que faz. Posso tomar vacina contra o vírus influenza se eu estiver gripado? Verdade. O que acontece? Quando eu estou com alguma doença junto, seja uma gripe, uma diarreia importante, um quadro de pneumonia, eu estou com todo o meu sistema de defesa no combate dessa doença atual. E quando eventualmente eu tomo gripe, nesse momento, eu posso exacerbar os sintomas, né? É assim, é bem pouco provável que você tenha efeitos, como eu disse, os efeitos colaterais são muito, muito, muito raros mesmo. Mas você pode exacerbar uma febre, e aí eu não vou saber se eventualmente o paciente está desenvolvendo uma pneumonia ou se é um efeito colateral discreto que passa em 48, 72 horas da vacina. Então a gente sugere que quando você esteja nessa situação, estou com febre, com diarreia, alguma infecção importante ou já passou aquele período mais crítico, aguardar para tomada, para atualização das vacinas. Boa. Isso é importante. Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Boa. Pessoas que recebem várias vacinas ao mesmo tempo podem ter sobrecarga do sistema imune e tem mais risco de efeitos adversos? Mito. O que acontece? Hoje em dia a gente tem vacinas conjugadas, juntas, as pentavalentes, por exemplo.
né? Então, tem difteria, tétano, coqueluche, tem a hepatite B junto, tem a pneumonia. Então, a mãe que vai levar a criança, em vez de várias aplicações, aplica em uma única vez, uma única agulha, e a criança, o bebê, chora menos. Então, essa questão de que atrapalha o sistema imunológico, isso é completamente mito. Quando tem vacina conjugada, as mães agradecem, né? Em vez de você tomar várias picadas, você toma uma única picada em um único local. Por exemplo, se fosse tomar as vacinas separadas, por exemplo, eu ia tomar nos 2 braços hepatite B no músculo da coxa. Então, se eu tenho já a pentavalente no sistema SUS gratuito, eu aplico uma única vez no braço. Olha que maravilha. Maravilha. Nossa, muito bom. Quem já teve catapora não precisa tomar vacina? Verdade. Como eu estava dizendo já agora, a catapora é a varicela que fica guardada e pode apresentar no futuro o zoster, conforme a Luciana colocou ali. Quem já teve está imunizado, não precisa mais tomar, mas existe o risco do desenvolvimento do zoster. Por exemplo, na minha época não tinha a vacina de catapora, que é a varicela. Hoje já foi incorporado, né? Então as crianças, faz parte do calendário infantil, podem ser aplicadas. Existem alguns perfis de paciente e profissionais da área de saúde. Por quê? A gente atende diversos pacientes. Se eventualmente eu tiver a doença, eu posso ser um fator, né, um vínculo de transmissão para os pacientes que eu estou atendendo. Então, profissionais de saúde que não tiveram catapora anteriormente, eles vão para a vacina. Está liberado, ele concentra inclusive nessa população. Nossa, é um tema muito interessante. Tem várias perguntas aqui. Chegaram muitas perguntas também do pessoal de casa. Você poderia voltar para a gente falar com e falar certeza, também da falamos vacina outras de dengue? vezes. Exato, podemos. Ótimo, claro, com muito prazer. Pauta maravilhosa, doutora. Seja sempre muito bem-vinda. A gente já aguarda a sua volta, viu? Ok, Viviane, muito obrigada. E olha, você de casa, aproveita para seguir a doutora @jana.leite129. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, também comenta no nosso post do Instagram para a doutora responder. Léo, é com você. É isso aí, muito legal esse tema, né? Adoro também.